Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Isaac Schwartzalpt, cientista de dados da Rede Análise Covid-19, e esse é mais um Rede Análise Notícias. Eu vou trazer para vocês hoje um apanhado rápido do que está acontecendo no mundo, principalmente em relação à variante Delta do coronavírus, que é uma variante que está se tornando dominante no mundo. E ao olhar aqui no nosso painel da rede, esse painel que é acessível por vocês vão poder ver o link na descrição do vídeo. A gente vem aqui, pesquisa por United Kingdom, que é o Reino Unido, e a gente percebe que a variante Delta lá está fazendo já um estrago, ela está aumentando os casos, nos últimos 20 dias a gente consegue ver a tendência de aumento, consegue ver aqui a taxa de crescimento claramente subindo, e a gente vê aqui no gráfico de casos totais um pico, né, dá para ver claramente. Quando a gente olha os óbitos, a gente vê que tem um aumento de óbitos também, a taxa de crescimento está um pouco mais desordenada, mas está subindo. Só que quando a gente faz a proporção entre óbitos e casos, a gente percebe que não está como era antes. Né? Aqui a gente, vou aumentar para vocês verem. Esse é o aumento de casos que eles estão tendo no Reino Unido, e este aqui é o aumento de óbitos. Até está aumentando, mas nem perto da proporção. Isso é ótimo. Significa que as vacinas estão ajudando, principalmente porque eles estão com 49,2% da população completamente vacinada. Isso é o quê? 2 doses ou uma vacina de dose única, né? Que nem a vacina da Janssen, por exemplo. Mas tem uma pegadinha. O que acontece? A gente vê que os não vacinados estão em risco da variante Delta. Essa é uma notícia da BBC. E o que diz nessa notícia? Aproximadamente 2/3 das pessoas infectadas com a variante Delta e mais da metade daqueles que vieram a falecer com ela não tiveram uma dose da vacina de Covid. Os últimos dados oficiais sugerem. Então, o que isso está querendo dizer para nós? Que os não vacinados sofrem muito. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente vem para a nossa realidade aqui no Brasil. Vamos ver aqui os nossos dados. A gente está com 12,7%, 13% da população completamente vacinada, ou seja, é pouco em relação ao Reino Unido. A gente está com um patamar de transmissão comunitária altíssimo, basta ver aqui que a gente nunca teve quedas a níveis mínimos, né? A gente agora, nos últimos 20 dias, está apresentando uma queda, o que é ótimo, quedas são sempre ótimas. A gente só tem que ficar de olho, pois quando tem uma queda muito rápida e muito brusca, assim, na taxa de crescimento que nem essa, pode ser um artefato de dados, um represamento, algo que possa depois vir, né, a ter um aumento de novo. Então, a gente tem que ficar sempre com calma. E aí, enfim, se a gente tiver a variante Delta dominante aqui no Brasil, e acontecer algo que está acontecendo no Reino Unido, a gente pode vir a ter novos picos, né, de casos, inclusive de óbitos, porque a gente tem poucas pessoas completamente vacinadas. Né? Isso é um problema muito sério. Então, qual é que é a mensagem que a gente tem que passar para vocês aqui? Vacinem-se. Vacinem-se, cheguem no posto, chegou a vez de vocês se vacinarem, corram no posto, vacinem-se com a vacina que tiver, o quanto antes para a gente aumentar aquele número da cobertura vacinal. Aqueles 12,7%, 13% tem que chegar a 49%, 50%, 60%, 75%, 80%. A gente tem que acelerar o quanto antes. E, ao mesmo tempo, reduzir a transmissão comunitária, baixar a taxa de transmissão, evitar qualquer coisa que a gente possa evitar que possa ter risco de transmissão. A gente fazendo essa troca, aumentando a vacinação e reduzindo a transmissão, a gente pode ter uma chance de lutar contra essa variante. Se não, a gente pode, infelizmente, ter um novo pico. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, pessoal. Valeu. Saudações, amigos que nos acompanham. Nós preparamos um trabalho numa tentativa de quantificar as mortes que poderiam ter sido evitadas em nosso país se tivéssemos feito um enfrentamento mais efetivo da pandemia, inclusive com antecipação da vacinação e que ela fosse mais rápida. Eu vou explicar rapidamente o que nós fizemos. Para estimar os óbitos evitáveis na segunda onda brasileira da Covid, inicialmente foi desenhado o respectivo gráfico de óbitos diários registrados mostrado na tela. Antes do seu crescimento, a curva apresenta um patamar até o dia 21 de fevereiro deste ano. Após 120 dias e cerca de 253 mil mortes, encerra-se o período de análise. A esse gráfico foi acrescentada a curva de óbitos do Chile, que se apresenta em nível bem inferior à brasileira, principalmente devido à nossa população ser mais de 11 vezes maior que a chilena.
Por esse motivo, a curva do Chile foi ajustada, de forma a representar uma população igual à brasileira, resultando na curva pontilhada vermelha. Conservadoramente, a seguir submeteu-se a curva chilena ajustada pela população a uma transação vertical, de modo a partir do mesmo patamar que antecede a onda brasileira. Finalmente, foi calculada a diferença entre a curva do Brasil e a curva do Chile, ajustada e transladada, correspondente à área churada do gráfico e a pouco mais de 100 mil óbitos evitáveis. Esse procedimento foi repetido para a Argentina, que, como o Chile, iniciou a vacinação anteriormente ao Brasil, e para o Equador, que iniciou a vacinação poucos dias após o Brasil. A comparação com a Argentina conduz a pouco mais de 42 mil óbitos evitáveis, enquanto a do Equador a quase 107 mil óbitos evitáveis. A média dos três cenários é de 83 mil, ou seja, um óbito evitável a cada 3 óbitos registrados no Brasil. Adicionalmente, foi realizada a comparação com os óbitos observados na União Europeia, apesar das significativas diferenças sociais, políticas, sanitárias e geográficas. A respectiva curva apresentou um patamar inicial defasado das demais, mas em nível semelhante ao brasileiro. Por esse motivo, não foi objeto de transação. Como seria de se esperar, os 152 mil óbitos evitáveis nesse cenário foram bem superiores aos dos outros países. Por último, a segunda onda brasileira foi comparada com óbitos registrados no próprio Brasil durante a recessão da primeira onda ocorrida em 2020. Embora não houvessem vacinas na época, esse cenário conduz ao maior número de óbitos evitáveis. Uma explicação provável para esse fato são as medidas restritivas no início da pandemia, mais contundentes em geral e com maior adesão da população. A média referente aos 5 cenários é de cerca de 112 mil óbitos evitáveis, o que corresponde a 44% do total de óbitos do Brasil, num período de 120 dias, entre 21 de fevereiro e 20 de junho de 2021. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Esse foi mais um Rede Análise Notícias.